Boa noite a todos, eu sou Paulo Mandarino, estou aqui representando a Duo Conexões Culturais. Mudamos um pouco de horário essa semana e vamos continuar mudando porque a gente está agora com o nosso Opera Studio, que está terminando o nosso primeiro Opera Studio, que é o Barbeiro de Sevilha. Nós tivemos a semana inteira de aulas com jovens muito talentosos, jovens cantores muito talentosos e também com pianistas colaboradores. E domingo faremos uma apresentação desse nosso trabalho pelo nosso canal no YouTube e esperamos a participação de todos. É um trabalho muito gratificante, muito difícil, porque online, né? E a gente lida com música, a gente lida com coisas muito sensíveis e a captação de som para a gente é uma coisa muito complicada, mas mesmo assim foi uma semana incrível, de muito aprendizado. Espero que os próximos trabalhos, que são Opera Studio di Così fan tutte, Opera Studio de La Serva Padrona, áreas italianas e áreas antigas compiladas por Parisotti, tudo na sequência, que elas tenham o mesmo sucesso e o mesmo cuidado e carinho que tivemos todos, nós professores, produtores e alunos, nessa primeira experiência, né? E a minha convidada de hoje, meu casal convidado de hoje, é minha patroa, minha sócia querida, que me atura muito. Ela, Veroni Girelli, e a Mariana Freires também, minha sócia. As duas me aturam e me dão ordem o tempo todo, é uma maravilha. Ficam felizes e bem chateadas comigo, enfim, é isso aí. A Veroni Girelli e o marido, que é Emanuele Baldini, acho que todo mundo conhece ele, e vou convidá-los aqui nesse momento. Já começamos bem. Boa noite. Você vai ficar séria. Boa noite. Saúde! Saúde. O que você deu para ela beber? Não precisou? Não precisou? Não precisou? Sinceramente, dos dois, quem precisa beber sou eu. Tá, eu te entendo, eu te entendo. Então, para você ver uma coisa, né, Emanuele? A gente canta, né? Eu canto, você toca, e quem faz a entrada triunfal é a diva, né? Já entra arrasando. Ó. Eu o quê? Hã? Ai, também, gente, que história é essa de ficar fazendo live em casal, Jesus? Chama a Camila para fazer junto, então. Mas não é? Bom, acho que a gente não está em casal exatamente, né? Você tem que passar Acho que tem mais alguém aí. apresentável hoje. Eu também precisaria. Eu também. Meus queridos, obrigado. É preciso dizer aqui, muito em off, que a Verônica caiu numa pegadinha muito maravilhosa, porque eu queria muito, muito, muito que ela viesse para frente das câmeras, porque ela tem sido uma companheira maravilhosa da gente e incansável, e faz parte da nossa produtora do Conexões Culturais, junto com Mariana Freires. Veja, é isso que eu aturo. Mas você acha que eu não sei? Eu sei mais que você. Ô, Emanuele, vamos falar da Revolução Farroupilha. O que você acha? Eu sabia que ele ia começar com isso. Eu sabia, tinha certeza. E não é revolução, é Guerra dos Farrapos. É a Guerra dos Farrapos. Então, pior ainda. Veja, ela mesma puxa o assunto. Veja só. Perderam. Sim, não é novidade. Então ela já entendeu isso. E festeja. Então, Só um pouquinho. Qual é o assunto dessa live? É falar de casal? É falar mal e bem de mim ao mesmo tempo? É a gente puxar para o Rio Grande do Sul? Qual é a configuração desse? Eu não sei. Eu, como sempre, não tenho nenhuma configuração. Como sempre, eu vou aqui no vai da valsa, como se dizia.
aguardando aqui o público se manifestar, fazer perguntas, né? E ela está dizendo não façam, não façam, não façam. Olha, é a Mabel melhor está maneira de aqui. chamar perguntas. Não é? Não façam. Gente, por favor, perguntem muito, né? Meninos, como é que vocês veem aí esse cenário que a gente está aqui, que a gente está enfrentando? Emanuele lá na USESP, nas suas atividades no Chile, Verô como produtora. Como é que está isso na cabeça de vocês? Vem cá, pipoca. Vem cá. Bom, agora vocês vão conhecer um outro filho, fora a Lavínia. Porque é filhote ainda, né? Pronto, pipoca, tá aí. Para quieto. Então, óbvio que deixa eu responder primeiro ela, porque depois da live eu preciso sobreviver. Eu também. Exatamente. Então, primeiro vai ser você, depois você eu. Qual foi a pergunta mesmo? E a Mariana acha que vai sair livre disso, mas não vai não. E ela ainda ameaçou de mandar um pão, aliás, os pães da Veronice são deliciosos, um pão envenenado. Veja bem. É muito amor, muito amor. Muito amor. Muito amor. Mas como é que vocês estão vendo, essa volta dos trabalhos, da possibilidade da gente voltar para os palcos, enfim, como é que vocês estão vendo isso? Primeiro que é um pouco complicado a gente avaliar isso tudo, porque nós somos o público, vamos dizer assim, nós trabalhamos com isso. Então, nós seríamos os primeiros a querer as aglomerações. Em primeiro lugar, a gente precisa que a configuração desses teatros, as programações retornem para a gente poder continuar sobrevivendo e vivendo disso, de certa forma, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que a nossa classe, vamos chamar de classe assim, pelo menos nós que trabalhamos, vivemos com isso, nós somos, acho que, um dos poucos públicos que mais se conscientizou desse problema com a pandemia, dessa verdade que existe, que temos do isolamento, do cuidado. Então, é muito contraditório, porque a gente precisa, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que talvez não seja o momento. Só que depois desse tempo todo, aí eu não sei, porque nós passamos um tempo no Sul e agora voltamos. Então, a gente percebe esses dois mundos, três, né? Porque a gente ainda tem a Itália. Então, a gente percebe ali três realidades. A Itália, que ficou 2 meses completamente fechada, retornou muito rápido, e a gente fala nesse retorno geral, né? As pessoas hoje, por exemplo, já não é mais obrigatório usar máscara na rua. Aqui, a gente passou um tempo bastante complicado entre o entendimento e a gente... Você sabe o que ia acontecer? Uma incógnita de futuro, né? E no Sul, que agora está começando a ficar muito pior. Lá, a região, pelo menos da Serra Gaúcha, tem grandes possibilidades de ir para a bandeira preta, coisa que nunca aconteceu em São Paulo, por exemplo, que a gente vive com essa multidão, né? Então, assim, a gente tem a realidade da vida pessoal, mas nós temos também a nossa realidade profissional. Então, esse retorno para os palcos é pujante, ele precisa acontecer agora, de certa forma, porque nós temos que andar junto com os outros setores também. Né? Então, se os outros setores estão tomando os cuidados, estão tomando todos os protocolos de segurança, nós também temos que seguir. Também temos que ter a nossa vida de volta. Tem algumas pessoas fazendo perguntas, né, no Facebook, fazendo enquetes no Facebook. E eu já respondi 2 de se os teatros abrirem, de agora até o final do ano, você vai assistir alguma coisa? Eu respondi que sim, eu vou. Eu vou com toda certeza. Com certeza. Eu acho que essa pandemia mostrou de maneira assim evidente quanto a arte e a música são fundamentais para o ser humano. Nunca consumimos tanta arte, tanta cultura como nesse período. Nunca. E os primeiros relatos dos concertos na Europa, eu tenho amigo em Paris, por exemplo. Em Paris fizeram o primeiro concerto na Philharmonie, na nova sala de concertos lá em Paris. Os primeiros relatos, esse meu amigo me falou que
foi no primeiro concerto depois da pandemia, depois da abertura, da flexibilização, nunca ouviu na vida dele um aplauso tão prolongado e tão intenso, porque as pessoas precisam, porque isso faz parte do nosso DNA. Qualquer ser humano sem arte, sem cultura, vira um bicho qualquer com único objetivo sobrevivência. E o ser humano é feito de muitas outras coisas, e para serem felizes necessitamos desse lado de aproveitar. Eu sempre repito uma frase que é muito banal talvez, mas não deixa de ser verdade. Uma criança, antes de aprender a escrever, desenha. Antes de aprender a falar, canta. E quando consegue ficar de pé, dança. É uma coisa simples, mas isso mostra claramente como a arte faz parte de nós desde o início da nossa vida até o último minuto. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que eu sou uma pessoa otimista, não irresponsavelmente otimista. Eu sou um otimista com os pés no chão. Mas eu sou uma pessoa tendencialmente otimista, tendo a ver o lado positivo das coisas. A arte e a cultura resistiram a pandemias, a guerras. Pandemias no passado não eram coisa de um ano ou dois. Teve não espanhola, teve uma muito tempo atrás que eu li que durou 13 anos. A peste negra. 13 anos. E sempre a humanidade, sempre a arte e a cultura sobreviveram e, em alguns casos, voltaram fortalecidas. Tomara que seja o caso de agora, então, né? Pois é, mas como é que vocês veem isso, né? Eu sempre acho, a gente fez uma live, a Mariana que fez agora na quarta-feira, com a Gabi, que é dos projetos, não é dos projetos, como é que é? Da produção da Filarmônica de Minas Gerais, né? Mas não é isso, não, ela é da programação, né? E chegou num ponto ali muito interessante que eu acho que falta muito a gente a entender como a gente deveria comunicar a nossa arte, o quanto isso é importante para a vida das pessoas. A gente até começou a circular algumas coisas no Facebook, nós artistas, dizendo que as roupas que as pessoas usam, desculpa, as roupas que as pessoas usam, os relógios que usam, o carro que usa, tudo que está consumindo hoje nas suas casas, é arte. E eu acho que a gente entrega muito mal o nosso valor. Sem dúvida, mas sem dúvida. É que não chegam nelas esse raciocínio. Fica difícil, é subjetivo demais. Né? Pois é, Verô, mas não é a gente que tem que... Isso foi a nossa filha derrubando todos os cor no chão. Já todo mundo vai conhecer Lavínia. Tudo bem, já. Não tem problema. É só buscar lá no chão, tá? Não tem problema não, meu amor. Agora não atrapalhou. Não podemos arrumar. Okay. Tá chorando. Mas é que eu tava dizendo até a escrita, né? O simples fato de tu escrever já é uma arte. Cada um tem um jeito, uns querem aprimorar, né? Mostra muito da tua personalidade, das tuas características. Então, eu só acho que é difícil a gente sempre avaliar um pouco fora do governo, né? Porque a gente sempre tenta olhar de alto para baixo. Mas a verdade é que, assim, a grande massa, às vezes até entende isso, mas passa despercebido. O dia vira rotina, as coisas vão passando. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Eu acho que é uma falha nossa de não conseguir botar na cara das pessoas uma realidade que existe. Né? Especialmente você, Manoel, obviamente, você tem essa experiência
das pessoas entrarem numa sala de concerto pela primeira vez, seja para assistir uma orquestra, seja para assistir uma ópera, qualquer coisa que seja, e saírem dali felizes ou pelo menos tocadas, porque a música não necessariamente deixa a gente feliz, né? A arte não é feita para deixar a gente feliz, é feita para que a gente pense, né? Mas as pessoas saem tocadas disso e voltam, né? A felicidade diga, Verô. A felicidade é a cerejinha do bolo, né? Aquela coisa de eu não entendo, mas eu sinto. Algumas vezes eu saio muito triste de concertos. Às vezes eu saio muito triste de óperas. E ali eu acho que houve uma comunicação muito importante, porque aquilo me fez pensar. Né? Sim, totalmente. Olha, uma das minhas lembranças, eu repito isso várias vezes, mas eu acho que aqui as pessoas que estão acompanhando essa live não ouviram isso de mim, porque são diferentes amigos, diferentes seguidores. A USESP já tocou, eu com ela, em Royal Albert Hall de Londres, Musikverein de Viena, Philharmonie de Berlim, Concertgebouw de Amsterdã. Todos momentos inesquecíveis, obviamente inesquecíveis, que levarei até meu último dia nessa terra, como lembranças incríveis. Mas eu sempre digo que, junto com esses momentos, tem outros momentos não menos intensos. Um deles eu nunca vou esquecer, porque tenho gravado, inclusive, a cara do menino na minha cabeça. 2004. Eu ainda nem tinha decidido vir para o Brasil. 2004, turnê pelo Brasil com Nestlin, com a USESP. Tocamos em Teresina. Nunca nenhuma orquestra sinfônica tinha tocado antes em Teresina. Era a primeira vez que uma orquestra sinfônica se apresentava. E o concerto estava esgotado, o teatro pequeno, um teatro de 500 pessoas, para uma orquestra sinfônica, esgotou imediatamente. Aí decidiram abrir ao público o ensaio geral, que foi pela manhã. Eu estava tocando como espalda, eu tocando. Não lembro se foi num intervalo de 10 compassos de pausa ou algo assim, ou entre os movimentos. Eu viro a cabeça e na primeira fileira tem um menino assim. Esse menino, que deve ter tido 12, 13 anos, mais ou menos. Grandinho já. Ficou essa cara de maravilha, de encantamento. Encantamento é essa palavra. A música, a arte tem o poder de encantar as pessoas. Mesmo as pessoas que não entendem os lados mais profundos e mais sofisticados. Tem vários. Ricardo Muti sempre fala que existem vários níveis de percepção musical. Você pode ter uma percepção musical como músico, não? mais detalhado, mais penetrar mais no fundo da composição. Mas você pode ter uma percepção musical de absoluto leigo, e essa percepção de leigo não é necessariamente menos intensa do que a percepção daquele que entende mais. Às vezes até o contrário. Às vezes até o contrário. Porque às vezes em quem entende mais, o lado do encantamento se perde um pouquinho. Se perde, é verdade. É o caso, muitas vezes. É verdade. Que tu colocou. Porque quando a gente escuta uma gravação, por exemplo, a gente escuta prestando atenção nos detalhes, sabe? Nas coisas técnicas também. Uma desafinação incomoda. Coisas que a um leigo não importa. O leigo escuta a obra como um todo sem
saber como ela foi escrita, os Sim. detalhes. Então, fica esse encantamento. Aí a gente cai naquela coisa, né, será que ignorância é felicidade? Que a gente sempre filosofa sobre essa frase, né? Mas nós mesmos, muitas vezes, foram raras as vezes que a gente sentou para escutar alguma coisa juntos, né? Foram algumas poucas óperas, alguns poucos concertos, e era bem isso. Eu ficava maravilhada, pensando, né, viajando, tudo que acontecia no palco, e esse aqui, aquele Catherine Milliken, aí completamente assim absorto no que estava acontecendo, no mais profundo, na profunda engrenagem do que se apresentava. Então, assim, o outro lado do público já é uma questão de sentimento, é uma osmose que é inexplicável. Mas isso leva a um assunto que é um assunto muito longo, precisaria de muito tempo para discutir disso. É uma certa culpa nossa de não entender que a grande maioria do público dos concertos, das óperas, dos espetáculos teatrais, de todos os shows, quer encantamento. Não está lá para julgar a nota desafinada. E nós estamos tão obcecados justamente na nossa profissão, porque temos que ser assim. Sim. Faz parte do nosso... Mas temos, às vezes, precisamos nos colocar do outro lado, em quem está assistindo, em quem quer encantamento, como prioridade número 1, né? Não? Sim, sim, sim. Eu acho essa palavra boa, né? Muito boa, muito boa. Culpa, né? Eu acho que não sei, Emanuele, eu realmente acho que a gente se perde muito no fazer, né? E esquece justamente isso que você está falando, que a nossa mensagem chega de uma maneira ou de outra, e às vezes, quando uma coisa não é tão perfeita como a gente gostaria que fosse, é aquilo que mais toca até mesmo colegas nossos, né? Eu sei quando uma coisa é boa, de fato, quando eu chego no concerto e não percebo nada. Não consigo perceber nada, porque aquilo me pegou completamente. Especialmente em ópera. E nós, na verdade, somos um exemplo vivo disso. Sabe por quê? Como a gente se conheceu. Tu estava fazendo um estudo. Era um estudo. Não era um concerto, não era um recital, era simplesmente um estudo que, assim, a gente sabe que às vezes ele dá um probleminha no ouvido, né? Repetitivo. Mas, naquela época, quando eu escutei, para mim, foi como se fosse a Sinfonia dos Anjos, que veio me dar uma mensagem profunda, que me tirou de um lugar, transportou para outro, me remexeu e me devolveu intacta, perfeito. Então, assim, às vezes a gente tem aquela... Às vezes, a gente não, né? Vocês, mas como produção, a gente entende isso, né? É uma busca incansável e eterna, porque nunca vai se alcançar, né? Essa perfeição que vocês querem, no sentido da técnica, da musicalidade. Mas, por outro lado, a gente tem ali um público que, para ele, a menor das sementes já está bastando. Vai germinar, vai nascer linda dentro da própria pessoa. E vocês já deram um grande presente para essas pessoas que estão escutando vocês. Mas sabe, Paulo, aí entramos num outro assunto interessantíssimo, que é o assunto da educação. Da educação e da didática, não? Eu estava falando outro dia numa outra live com meu grande amigo Ricardo Castro, que é o fundador do projeto Neogibá, do programa Quem não conhece. Neogibá, e ele fala sempre uma coisa que eu absorvi, eu falo também, mas a autoria é dele. Mas eu estou absolutamente convencido disso. Ou seja, no Brasil e na América Latina em geral, na América Latina, nós importamos da Europa
só o topo da pirâmide. Porque importamos orquestras, o conceito de orquestra, o conceito de temporada musical. No início, lá atrás, era basicamente orquestras e temporadas musicais que serviam para os ricos que podiam se permitir o luxo de ir no teatro de Manaus, por exemplo, a assistir às óperas produzidas. Ou seja, era uma coisa totalmente elitista. Elitista. Uhum. No início, isso sim. Importamos esse topo da pirâmide, esquecemos do resto. Esquecemos que na Europa, se você vai na Inglaterra, na cidadezinha minúscula da Inglaterra, há um clube de amantes de música, de câmara, de música, que com a anuidade que colocam nesse clube, fazem uma pequena temporada de música de câmara. Convida jovens, e depois o clube fica maior, aí podem convidar alguns nomes um pouco mais importantes. Na cidade mais minúscula do interior da Inglaterra. E nós não temos esse substrato. Por que isso? Porque existem maravilhosos e numerosos amadores. No Brasil, temos só essa sensação de música e educação musical só pensada para a profissão. Quando a educação musical serve para qualquer ser humano, mesmo para aquele que vai fazer qualquer outra coisa no resto da vida. Nós estamos acostumados a reclamar de políticos. Mas se esses políticos lá atrás, na juventude, tivessem passado por um período de música, num projeto social, sei lá, se tivesse passado algum tempo com alguma música, alguma cultura, talvez teriam um pouco mais de atenção, daria um pouco mais de importância empatia, né? na cultura e na música. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tô chegando justamente a essa conclusão, né, que a gente tem que atingir de baixo, né? Tem que começar de baixo. Claramente. Da baixa idade, é isso que eu quero dizer, de pequenininho. Absolutamente. E crescer com isso. Uma criança que tem contato com essa cultura, seja lá na escola, com os pais em casa, enfim, seja onde for, ela vai entender o quanto é importante a arte para a vida dela e para a sociedade, né? Para a cultura em geral, de um lugar, de uma região. Então, ela cresce levando isso dentro dela. Não vai ser difícil quando... A gente falou sobre isso, né? Esteja em que cargo ela estiver. Se ela estiver numa instituição, se ela estiver sendo empresária, se ela estiver na política, se ela estiver como ativista, isso vai levar para a vida e vai continuar dando o devido valor. Vai transformar isso lá na frente. A gente não precisa ficar brigando toda vez para mostrar quanto ela é importante. Já está com ela, já está com isso com as pessoas. Eu falei antes do Musikverein de Viena, desse extraordinário templo da música na Europa. O Musikverein de Viena não foi construído por políticos, não. O Musikverein de Viena foi um conjunto de cidadãos, obviamente, que estavam bem de dinheiro e que amavam a arte, mas não profissionais da arte, que se juntaram e formaram a Associação Musikverein e construíram o Musikverein. Depois, os políticos, como viram que isso deu um sucesso enorme, os políticos botaram o dinheiro. Mas é do povo que tem que partir. E eu acho que temos que parar de reclamar sempre e só dos políticos. Porque reclamar dos políticos é uma zona de conforto. É só delegar a responsabilidade em alguém que obviamente não está nem aí. Isso é óbvio. Não reclamar dos políticos não significa não ver
as besteiras que estão Sim, fazendo. sem dúvida, sem dúvida. Ser consciente disso, mas em vez de perder tempo de reclamar dos políticos, vamos fazer isso e juntos trabalhar para fazer alguma coisa para mostrar para os políticos que vale a pena. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é difícil, complexo, duro. Com certeza. Haja esforço. Eu falo muito aqui, falei bastante já, até fui cansativo e vou me repetir, né? Eu acho que... Eu quero a sua opinião, Baldini. Como é que você vê a autoestima do artista brasileiro? Boa pergunta. Essa ninguém te fez ainda. Não. A autoestima. Autoestima. Baixa. Baixa porque é evidente que não tem o reconhecimento que merece. Isso é como falar que esse é vinho, sabe? É óbvio. É óbvio que o artista brasileiro não tem o reconhecimento que merece. Isso me parece claro como o dia de hoje, em São Paulo. Sim, sim. Mas vamos analisar as razões profundas para isso, não? Eu acho que, claramente, aí voltamos ao assunto que eu falei, talvez um pouco polêmico, me desculpe, mas Por favor. Eu preciso falar a minha opinião. Existe claramente no brasileiro médio, existe uma tendência em achar que tudo que vem de fora é melhor. E isso eu vi na minha pele. Eu fui beneficiado por causa disso. Eu sei, porque a Itália é exatamente igual. Exatamente igual. Eu, na Itália, não era considerado o suficiente. Eu faço uma análise bem honesta, sem falsa modéstia, sem me exaltar demais. Eu acho que cheguei a uma idade, 48 anos, em que eu consigo ser objetivo sobre essas coisas do passado. Na Itália, não me consideravam o suficiente. No Brasil, sobretudo no início, me consideraram muito mais do que eu era. Não, você era assim. Não. Você era assim. Não. Você era. Não, Não, é isso. Por quê? Porque esse foi um dos motivos também que me fizeram escolher, porque eu cheguei aqui como um grande divo, assim, um grande divo, sem ter nem o caráter de um divo. Aí é outra história. Sem, assim, eu vi uma diferença só pelo fato que eu não era brasileiro, a meu benefício. Agora, vamos analisar as causas. As causas são certamente externas, de pouca consideração por parte dos organizadores, políticos, etc. Poucas ocasiões de brilhar para o artista brasileiro. Mas eu tenho certeza que tem uma grande porcentagem de responsabilidade no próprio artista brasileiro. Também. Esse é o lado polêmico. Eu acho que o artista brasileiro espera demais que o resultado venha de fora para dentro. Crescemos e fomos educados. Digo, crescemos e fomos educados. Também na Itália tem essa... somos muito parecidos. Na Itália também, sim, tudo que vem de fora. Então, posso dizer, posso juntar esses dois países nesse aspecto. Nascemos e crescemos
esperando sempre que o resultado, a solução, viria de fora para dentro. E na verdade, eu acho que essa pandemia, esse momento, veio para mostrar que quem vai fazer a diferença no futuro vai ser quem sabe se inventar, quem sabe se reinventar, quem sabe propor coisas novas, quem sabe se propor sem medo e sem esperar que a solução venha de cima para baixo, de fora para dentro. Diga como você quiser. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. A Veroni me abandonou aqui. Eu percebi, eu não ia nem comentar. Que foi? O que foi? Não? Tá chegando. Aí ela falou, pergunta como anda a autoestima dos produtores. A autoestima... Bom, a gente não pode falar muita coisa não, porque a gente não pode reclamar, porque a gente está trabalhando bastante, né? Aliás, hoje um dia, sexta-feira, eu tô acabado, cansado da semana inteira de Opera Studio, de internet, de vendo as pessoas sem poder tocar nas pessoas, mas a gente está fazendo... Se Paulo, você também. Outro dia, um sociólogo importantíssimo, não lembro o nome dele, um sociólogo, falou que a pandemia acelerou entre 5 e 8 anos o desenvolvimento das tecnologias e das mídias sociais. Ou seja, tudo isso que está acontecendo hoje, com as lives, com mídias sociais, com os festivais online, iria acontecer, a direção é aquela. Só que a pandemia velocizou, acelerou o processo e antecipou de 5 a 8 anos essas novas tendências. Isso é incrível. Isso é incrível e me dá muito medo ao mesmo tempo. Também. Muito medo, porque a gente caminha para uma automatização e as pessoas vão ficar, o ser humano vai ficando cada vez mais obsoleto, né? E aí é que está a história. Eu vi estudos, eu soube de estudos de que em 2050, 2040, 2050, o nosso trabalho, a arte, vai ser a única coisa realmente humana dessa coisa, dessa vida. Oh, Ludmila, querida, o Karnal foi quem repetiu esse conceito, mas que era de um sociólogo internacional. Não lembro o nome porque não é brasileiro. Mas o Karnal falou dele. Sim, exatamente. Vai levar a Lavínia fazer xixi? Sim, fica um pouquinho que eu preciso fazer... Levar a nossa filha a fazer xixi, que ela parece que não está fazendo isso sozinha ainda. Não é? Já. Aliás, eu preciso dizer que Lavínia é uma criança absurdamente afinada. Eu não sei nem porquê. E canta, e é cantora, hein? Gente, Lavínia será cantora. Aliás, o sonho que eu tive com Lavínia, para quem entrou bem depois, essa live começou assim. Eu falei um pouco do que a gente vem fazendo e tal, e aí fui introduzir os convidados e tal, e de repente, quando eles entraram, houve uma risada imensa antes de qualquer palavra, e isso quis dizer o quê? A Veroni entrou. E outro dia, a Veroni mandou um vídeo de Lavínia cantando, olhando para uma partitura e cantando, perdida ali no canto dela, lindo por sinal. E o cara aqui simplesmente sonhou com Lavínia, já com seus 15, 16 anos, ou 14 talvez, cantando, eu dando aula para a Lavínia, e a Lavínia olhando para minha cara e rindo como a Veroni ri, com essa risada escancarada assim. E eu não conseguia fazer nada com a menina, porque ela só olhava para mim e ria e cantava o que ela bem entendia. Isso foi meu pesadelo com Lavínia. Mas esses dias ela vocaliza imagina que a gente está com um festival, né? Escuta ela vocaliza todos os dias. Todos os dias. Como é que é, Emanuele, você saber que você vai ter uma filha soprano? Não sabemos se ela é soprano, será? Ela é soprano. Hoje ela é soprano, o que ela vai ser ali na frente eu não sei, mas enfim.
Ai, ai, ai. Não comento, prefiro não comentar. Mas por quê? Mas por quê? Algum problema com sopranos? Eu tenho vários, mas você tem algum problema com soprano? Brincadeira, Ludmila, brincadeira, amiguinhas, brincadeira, Não brincadeira. sei, espalas e cantantes. Bom, Assim, vou dar um benefício, como se diz, O benefício da dúvida. benefício da dúvida. Melhor soprano do que tenor. Olha, há controvérsias. Desculpa, mas Daqui... bandeja. Não, óbvio. Óbvio. Pergunta para o Paulo, qual é o maior ego? É do tenor ou da soprano? Não, o ego da soprano. Não, o ego não tem dúvida. Por que da soprano que não pode ser tenor? Não, o maior ego é da soprano. Isso, obviamente, que a gente está tirando o maestro da história. Não, maestro não se considera. Não, pois é. Nem se considera porque é Deus. Pois é. Não, do ponto de vista do ego, soprano está na concorrência. Acima, sim. Vamos ver o que as sopranos vão falar, Lita. Só esperar. Não, elas só riem. Elas nem se tocam. Elas nem se tocam. E os tenores ainda estão se perguntando o que é isso. Exatamente, porque a gente é inocente. É verdade, a gente não tá nem... Os tenores se dão muito bem, a gente se dá muito bem entre a gente. Agora, os sopranos, nem sempre. O que você falou, André? Me deixa quieto. Como assim, André? Você começou cantor, não? Pianista, enfim. Né? Ó, eu sou humildade em pessoa, Ludmila, veja bem. Soprano, tá aí Ludmila é verdade. Não é? Então. Bom, mas a gente generaliza porque estamos na brincadeira aqui, mas a Ludmila sabe que é verdade. Então, você sabe que tem uma piada engraçada, quer dizer, eu não sei contar piada, mas enfim, um coral viajando de avião, o avião caiu, morreu todo mundo. O maestro, curiosamente, foi para o céu, os coralistas todos foram para o inferno. O maestro chateado lá, falou: São Pedro, olha, eu queria tanto descer no inferno para ver meus coralistas. Então vai visitar. Chegou no inferno, perguntou para o diabo: onde estão meus coralistas? Estão espalhados. Naquele caldeirão estão os baixos, naquele os mesos, ali os tenores, e os sopranos estão ali. Aí o maestro ouve os baixos, os mesos, os tenores, mas não ouve os sopranos e pergunta para o diabo: mas escuta, eu não ouço os sopranos, eles estão mesmo ali? Estão sim, é que quando uma sopra, a outra puxa, então não dá para ouvir. Eu não conheci essa piada. Muito bom. Entendeu? Os tenores não fazem isso. Viu? Começamos a falar de piadas de cantores, aí veio um monte de comentários, aí o pessoal se animou aqui. Se anima, exatamente. E falando bem, falam bem dos tenores, né? A gente está em boa conta, eu sei. Fazer o quê? Não falam bem, não. Não falam. Não, a gente está em boa conta, é uma piada, né? Claro. Excesso de agudos, etc. Enfim, né? Agora, posso cometer uma inconfidência aqui? Estamos só na inconfidência. Só? Então tá. Waldine, ouvi dizer que você cantou a Veroni tocando violino no quarto de hotel e ela estava no quarto ao lado, ficou encantada e foi ali que vocês se conheceram. Essa risada. Travou sério. Travou? Juro que é verdade, travou. Então, vamos ver. Eu juro que se for um sinal dos céus, eu não falo a terceira vez. Eu juro, ok? Se acontecer de novo, eu não falo. A segunda, valendo. Hein? É verdade que você conquistou a Veroni, a sua cantada para a Veroni, foi tocando violino no quarto ao lado dela, no hotel, e ela ficou encantada e chegou às lágrimas, e aí vocês se conheceram? Foi bem assim. Foi mais não travou. Não travou. Só que eu não sabia que a Veroni estava lá. Então eu não estava tocando para ela. Eu nunca vou falar. Não estava tocando para ela, estava tocando para mim mesmo. Olha só. Estava estudando, como eu disse antes, ele estava estudando, deu para perceber que era um estudo. Sério, não sabia que ela estava lá. Eu descobri que ela estava lá quando bateu na porta. Não, e mas aí, sabe casado. Vamos tomar um vinho. Não precisa tomar. Bem, não. Fala com a maior tranquilidade. Mas sabe o que é interessante?
aí, pra gente levar o assunto da música mesmo, sair um pouco dessa questão muito pessoal, né? Mas... Pois. Não ia bater, fica tranquilo. Não bato nele, gente, fica tranquilo. Não bato. Mas... Por favor, nas mãos não, tá? Mas, então, não aconteceu aquela... Pelo menos pra mim, né? Ou pelo menos eu achei que fosse, vamos dizer assim. Não era uma questão de paixão à primeira vista. Não foi isso. Para mim foi algo surreal. Foi como se fosse assim, outra dimensão, um sonho, sabe? Alguma coisa que te acontece. Sabe quando, de repente, a vida te traz alguma coisa, diz assim, presta atenção, para e presta atenção. Então, quando eu escutei, porque... Para quem não conhece, para quem não sabe muito bem da minha história, né? Da Manuel, vocês estão cansados de saber tudo dele, né? Não muito. Mas, enfim. Quando Ai, que inveja! Quando eu era adolescente, eu participei. Por isso que, olha como é importante ter essas iniciativas sociais. Porque eu participei de um projeto que era da fundação do Tarcísio Miquelon de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Então, eu aprendi a tocar violino por algum tempo. Inclusive, depois de muito tempo, encontrei meu antigo professor na UX, que inclusive acabou de encerrar as atividades, né? De Caxias. Que tristeza, que tristeza. Caxias do Sul, para ser bem específica. E fez um bem enorme para mim. Eu já gostava de alguma coisa, vamos dizer, já conhecia Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, enfim, né? Aquelas que são mais populares, mas foi ali que eu aprendi um pouquinho melhor sobre a música. E eu esqueci e eu estava num trabalho da minha vida muito, com um cargo relativamente alto, passando por grandes responsabilidades e eu estava completamente acabada. E quando eu voltei para o meu hotel, que na época eu estava trabalhando em Porto Alegre, que eu escutei o som do violino dele, nossa, aquilo eu cacei o som daquele violino. Enquanto, graças a Deus, estava no mesmo andar que eu estava. E eu simplesmente me encostei na porta do apartamento dele, que no caso era dele, escutando aquilo e assim, fazendo uma purificação do que estava acontecendo na minha vida, revendo valores, revendo considerações, decisões. E eu disse, chega. Aquilo fez um bem enorme para mim. E eu, aos prantos, fui indo embora. Quando ele terminou de tocar, que eu acho que foi uma pausa, né? Vamos dizer assim, terminar de estudar não se termina nunca, praticamente. Aí eu disse, não, eu não posso ir embora sem agradecer essa pessoa. Me deu ela entregou a mim um bem tão grande, um presente tão maravilhoso, que eu não posso ir embora sem olhar para essa pessoa e dizer, obrigada, você fez isso por mim sem saber. Eu não sabia, podia ser um casal, podia ser uma senhora, podia ser um idoso, podia ser um rapaz jovem, não tinha a mínima ideia, mas eu não pensei nisso. É claro que depois que eu bati na porta eu já me dei conta, né? Isso aqui eu tô fazendo. E agora? Agora vai, né? E aí... Ajoelhou, reza, né? Mais ou menos isso. Aí quando ele abriu a porta, eu tentei esboçar isso que eu senti, esse agradecimento. Ele ficou mais bobo que eu, óbvio. Homens. Não, eu fiquei... Bom, só um detalhe para tirar um pouquinho de essa atmosfera um pouco assim de um pouco linda. Não, um pouco linda. Vamos falar de coisas mais interessantes. Quando ela bateu na porta, estava um calor absurdo. Eu estava de cueca no meu quarto de hotel, de cueca. E quando ela bateu na porta, eu, acostumado desde a adolescência a viajar, a tocar, a estudar em quartos de hotel, eu falei, mais uma vez alguém que vai reclamar que eu estou estudando. Aí, rapidamente, coloquei a calça jeans, fechei, nem sei se fechei o zíper. Não reparei. O zíper, não sei, porque foi uma coisa muito rápida. E abri a porta já me preparando o discurso para pedir desculpa. Não, vou colocar a surdina. E na verdade, teve ela fora da porta,
meio aos prantos. Bom, mudou a história da nossa vida. E para vocês verem que, às vezes... Não que seja importante para quem está escutando, mas, enfim, mudou a história da nossa vida. Mas, então, é isso. É isso. Às vezes, os músicos, os musicistas, as pessoas que trabalham com essa arte, que produzem essa arte, que nos dão essa arte, né? Não fazem ideia do bem gigante que podem fazer a uma pessoa, quando, na verdade, vocês estão muito longe do ideal da música que vocês produzem, né? Dizer, eu estou estudando, estou fazendo um trabalho aqui, estou tentando chegar em alguma coisa e, de repente, só aquilo já fez um bem enorme para quem recebe. Aquilo, para mim, se eu não tivesse escutado aquele ensaio naquele dia, eu não sei como estaria a minha vida hoje. E eu estava sofrendo absurdamente. Absurdamente. Não cabe aqui eu explicar a minha história de vida, enfim. Mas, assim, a música transforma. Ela pode transformar. E aí, o que vem depois disso, é claro, a tua decisão, a tua atitude. Tem todo um trabalho que vem por trás disso que depende de você. Mas quando falam que a música cura, nossa, isso não é da boca para fora. Não é. Eu sou uma prova viva disso. A Lavínia também. Muito lindo isso, acho muito lindo isso. Não tem nada de love story no pior sentido, não. Acho essa história assim, que deve ser muito bem contada. E desculpem fazer Obrigado. o relato dessa história toda, mas acho que nem tu tem muito claro isso. Mas mas então, é porque cruza com outra arte. Quando eu realmente me dei conta do que acontecia entre nós, foi quando ele me mandou uma parte do filme sobre o Modigliani. Tu lembra? Sim, claro. E o que o Modigliani fazia? Ele pintava os rostos. Foi um dos primeiros artistas, né? Paulo também gosta de arte, de pintura. Foi um dos primeiros artistas que fazia o perfil da pessoa sem os olhos. E naquela parte do filme, ele justamente retratava a aluna dele, que viria a ser a esposa, em que ele a pintou, que ela foi modelo para ele, e ele vira o quadro perguntando a opinião dela, e ela diz que é muito bonito, mas ela não entendia porque ele não pintava os olhos. E ele respondeu que ele não podia pintar os olhos dela sem conhecer a alma dela. Gente, aproveito para sair um pouquinho desse, porque senão parece tudo sobre nós. Mas é uma coisa. Mas sim, claro. Mas eu quero sair um pouquinho dessa coisa também, porque eu tenho que dizer uma coisa. Cada vez que eu conto a nossa história para os amigos, ela me critica. Eu sou flagelado porque eu conto a história de como nos conhecemos para os amigos. Detalhe, a única vez que ela contou foi publicamente, assim, numa live que vai ficar salva para todo mundo. Então a culpa foi minha, não foi dela. Não, enfim, quem vai apanhar sou eu, fica tranquilo. Nós estamos falando disso justamente porque mostra como modifica, como pode transformar a vida de uma pessoa. Não, mas eu vou contar uma outra coisa aqui. Uau, agora! Eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver conosco, mas que está ligado a isso, sobre essa sensação de como considerar a música, como ver a música, como ver um músico. Eu tenho um amigo violista que é professor de uma universidade nos Estados Unidos, mas ele é da Nova Zelândia. Ele contou que o professor dele foi viajar uma vez, porque é um aventureiro, gostava muito de viajar, de conhecer lugares, e foi viajar numa ilha no Oceano Pacífico, uma ilha totalmente dessas ilhas intocadas, totalmente distante do mundo, da tecnologia, de tudo.
Aí foi com sua viola viajar para conhecer essa ilha. E foi recebido pelos locais, pelos índios locais, muito bem, cheio de presentes, cheio de... com uma hospitalidade incrível. Ele falou, eu toco, na minha vida eu faço música. Aí eles falaram, fantástico, fantástico. Falaram para ele, vai descansar, amanhã a gente conversa de novo. Ele foi dormir. O dia seguinte, conversaram, beberam, comeram, mas ainda eles não pediram para tocar a viola dele. E não é uma piada de violista, tá? É uma coisa séria. Fato real. É uma coisa séria. Aí, terminou o dia, eles não pediram para ele fazer música, para ele tocar música. Aí ele foi dormir de novo. E o terceiro dia ele estava decidido, se até a noite não pedem para eu tocar, eu vou oferecer para eles mostrar um pouco daquilo que eu faço. Aí passaram outro dia conversando, comendo, etc. Chegou a noite e não pediram para ele tocar. Aí ele foi no capo, no chefe desse povoado, desse vilarejo, e falou, escuta, eu falei que eu faço música e que eu gostaria de tocar para vocês. Por que vocês não perguntam? Por que vocês não estão interessados? A resposta do índio, do capo dos índios, foi incrível. É algo que é uma lição para mim, que eu vou levar para sempre. Foi, sim, para nós, ao contrário do que você pensa, para nós é muito importante. Justamente porque é muito importante, nós não vamos querer ouvir a tua música até conhecer você melhor. Nós não estamos interessados na tua música sem antes conhecer você. Porque se você é uma pessoa boa, a música será boa. Interessa. A nós interessa a música que você faz. Se você não é uma pessoa boa, a nós não interessa a música que você faz. Uau. Isso é extraordinário. É uma sabedoria, né? Que bacana, que bacana, que bacana. Ai, ai. Todo mundo aqui elogiando essa conversa, esse love story, dizendo que é lindo. Você está voltando ali. Eu tentei, não, mas eu tenho que ler comentário. Eu tenho que ver aqui as pessoas falando. Um monte de coraçãozinha, florzinha, coraçãozinho, florzinha e tal. E, olha, gente, eu não vou abusar de vocês, porque eu sei que a Verônica está muito cansada, porque a gente trabalhou o dia todo hoje. Vocês têm a filha de vocês aí para cuidar. E eu gostaria de continuar, mas eu vou aproveitar e vou encerrar aqui. E agradeço assim, imensamente a vocês por estarem com a gente. E ao Pipoca. E Lavínia, você também, viu? Ela está com o fone no ouvido, ela conseguiu o que ela queria. Deixarmos ela sozinha no iPad com fone de ouvido escutando desenho. Então, semana que vem a gente volta com a Emanuele Baldini também, né? Né? Gente, brincadeira. Muito, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite. Foi uma ideia ótima, viu? Foi boa, né? Eu vou morrer com toda certeza, mas ok. Chegou. Ei, Lavínia, boa noite. Um beijo. Obrigada, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigada um beijo. A todos também. Bom descanso. Obrigado a todos pela presença. Domingo, vamos fazer a nossa apresentação do Ópera Estúdio Il Barbieri de Sevilha no nosso canal do YouTube, às 16 horas. Tá bacana. Um beijo a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.